essa oração. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu estou muito feliz com esse culto, né? Tem uma roupagem diferente, as crianças participaram e eu creio que isso tem algo novo, né? Eu sei que, como a Ju disse, que lá em cima do primeiro andar, elas já estão habituadas a esse ritmo, a essa dinâmica, mas eu creio que vocês deveriam repetir isso outras vezes aqui mesmo, no templo, junto com toda a igreja, porque aqui a gente faz um ajuntamento de família, né? Então, o tema da mensagem que eu trouxe hoje, que Deus colocou no meu coração, é deixar vir a mim as criancinhas. E antes de começar propriamente a mensagem, eu queria falar que recentemente eu assisti aquele filme A Forja. Não sei se alguém, acho que alguns já assistiram aqui. Quantos já assistiram? Um filme muito bonito, né? Um filme cristão. E no filme ele trata de dois temas, que é o poder da oração na resolução dos problemas da nossa vida e também o poder do discipulado na restauração ou na conquista de uma vida para o Senhor. Mas no finalzinho do filme apareceu uma frase que me marcou muito. Uma frase que diz assim: quem mais investir na próxima geração é quem vai conquistá-la. Então, de todo o filme, para mim, o que mais marcou foi essa frase. Porque eu vejo claramente uma força espiritual querendo conquistar a nossa próxima geração. E quem é a nossa próxima geração? A geração dos meus filhos, dos meus netos, tataranetos. Eu já estou na minha terceira geração, né? Na geração dos meus netos. Então, eu vejo claramente uma força do mal, não é movida pelo império das trevas, uma força sagaz, implacável, impiedosa, que com estratégias malignas ela tenta capturar a atenção das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes e desviá-los dos princípios cristãos, dos princípios divinos. E do outro lado eu vejo uma força representada pela a família, os pais responsáveis por essas crianças e também a igreja de Cristo como um todo, que caminha a passos lentos, desatenta e até negligente. Então eu creio que essa proposta é o caminho. A Bíblia fala que nós devemos o quê? Nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, se nós não aprendermos hoje a olhar para as crianças de uma forma diferente, nós corremos o risco de perder a nossa herança, de perder essa guerra, essa batalha. E será que Jesus tem algo a nos ensinar a respeito das crianças? Então eu convido vocês a ler, abrir nossas Bíblias em Mateus 19, versículos 13 ao 15. Não se incomodem com as crianças, que elas não são incômodo. Crianças são ativas, são barulhentas até, mas isso nunca atrapalhou, nós vamos ver, nunca atrapalhou o reino de Deus, nem as preleções de Jesus, nunca foi impedimento. Vamos prestar atenção. Já abriram? Mateus 19, 13 a 15. Diz assim: certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então pôs as mãos sobre elas e as abençoou e foi embora. Eu creio que todos aqui já leram esse texto alguma vez na vida, não é? Quem já leu? Poucas pessoas, é até de se estranhar. Mas eu queria saber se os que já leram, além de ler, meditaram nas verdades contidas nesse texto. Alguém já leu, já tentou meditar? Qual é a diferença de ler para meditar? Meditar é quando você lê e fica meditando, dando ao texto uma aplicabilidade à sua vida com a mensagem. Então, você já tentou destrinchar cada detalhe desse texto, trazendo para a sua vida os ensinamentos que ela traz, porque às vezes a gente lê de uma forma rápida e não capta tudo o que o texto tem a nos dizer. Então eu creio que nada na Bíblia
que está escrito ali é aleatório. Tudo tem um sentido e um propósito. Então, quando o texto diz assim, trouxeram-lhe crianças, aqui eu já vejo um sinal de Deus que o quê? Que as crianças precisam de condutores, de adultos que as conduzam a Cristo, porque elas, por si só, elas não têm a capacidade, nem a maturidade emocional e espiritual de achar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Então, elas precisam de alguém que as conduza até Ele. Aí diz que essas pessoas, a Bíblia não deixa claro quem as trouxe, mas provavelmente eram seus pais. Então, eu já vejo aqui outro indício que Jesus está querendo nos ensinar, que os pais, os responsáveis diretos, são aquelas pessoas que têm a obrigação de conduzir seus filhos até Jesus. Não apenas para que eles o conheçam, mas para que eles tenham uma experiência com Ele, sejam abençoados por Ele também. E que assim como seus pais, eles possam gozar de uma vida plena em Cristo Jesus. E havia um propósito. O propósito dizia assim, para que Jesus orasse por elas e as abençoasse com imposição de mãos. Então, nós não podemos ser egoístas e querer Jesus só para a gente e negligenciar as crianças. Nós temos que pensar também na espiritualidade dos nossos filhos, da nossa próxima geração, dando a isso uma importância significativa. Porque o que a gente vê na realidade é muita negligência na área espiritual. Então, entender que as crianças também precisam de Jesus, precisam de ter esse contato e esse relacionamento com o Senhor. Mas o que aconteceu? Então a gente vê aqui pais bem intencionados querendo levar seus filhos a Jesus. A gente vê que Jesus começa lá em Mateus 19, falando sobre 3 assuntos sérios: casamento, divórcio e celibato. Então não havia um momento mais propício do que esse de levar, no final da pré-eleição de Jesus, essas crianças a Ele, para que Ele os abençoasse. Mas os discípulos, quando viu isso, não gostaram, acharam que aquelas crianças estavam sendo inoportunas e começaram a repreender seus pais, né, a afastar as crianças de Jesus. Deixa eu passar aqui, gente, toda vez eu esqueço de passar o slide. Porque na cultura judaica era comum os homens, né, verem as crianças e as mulheres como pessoas de menos importância em relação a eles. Principalmente nas questões espirituais. As mulheres não podiam nem questionar, não podiam tirar suas dúvidas, tinham que aceitar tudo. E as crianças também, eles não eram nem contados, né, na multidão. Então, assim, havia essa cultura. Só que essa era a cultura deles, dos homens. Não era uma cultura divina. Então, na mente de Deus, Deus nunca desprezou ninguém, muito menos as crianças. Deus nunca viu em idade uma limitação de uma pessoa servi-lo. E a gente vê na história bíblica que existem vários casos de crianças que foram chamadas por Deus, já desde a sua infância, para servi-lo, para adorá-lo, e que teve um papel importante na construção da história divina da humanidade. A gente pode citar vários casos, né, de crianças e adolescentes como Davi, como a serva de Naamã, como o próprio Jesus que foi apresentado aqui, como o menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu queria destacar Samuel. Samuel, assim, para mim, ele mostra o que eu quero, o texto fala de algo que eu queria mostrar. Então, eu queria que vocês também lessem comigo o primeiro livro de Samuel, do capítulo 3, versículo 1. Quem achou pode dizer amém. Diz assim: o menino Samuel ministrava. O texto começa assim: o menino Samuel ministrava. Então, o menino. Isso quer dizer que ele era ainda uma criança. A Bíblia não fala a idade que ele tinha naquela época. Provavelmente ele não era uma criança de 3, 4, 5 anos. Já era uma criança maiorzinha, como as crianças que se apresentaram hoje aqui. Mas trata ele como uma criança. E eu procurei em várias versões da Bíblia. Na maioria era o menino. E diz assim, que ministrava. Então Samuel não estava ali no templo. Todo mundo acha que conhece a história de Samuel, né?
conhece que Ana, sua mãe, era uma mulher estéril, e ele já foi fruto de um milagre. E para receber esse milagre, Ana tinha prometido ao Senhor que se Deus desse um filho a ela, ela o devolveria para o seu serviço. E Deus deu, e assim ela fez. Ela devolveu ele ao Senhor e levou ele até o sacerdote Eli. E ali Samuel passou a servir a Deus no templo. Mas a Bíblia fala aqui que ele, mesmo sendo criança, quando criança, menino, ele já ministrava. Mas que ministração era essa? Com certeza, ele ajudava o quê? Eli nas suas tarefas, né, sacerdotais. Ele servia no templo, talvez limpando, organizando alguma coisa, as cerimônias. Também nos estudos da lei e na intercessão. Então, Samuel tinha um papel preponderante ali dentro do serviço daquela época. E o texto continua dizendo assim, que ele ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Então aqui eu também vejo que a criança, ela precisa ser o quê? Direcionada, mentoreada. A criança, ela não pode estar solta, ficar sozinha, ela tem que ser mentoreada. E eu achei muito lindo, né, os pequenininhos aqui no ofertório, com uma pessoa maior do lado, conduzindo, porque a criança, ela precisa justamente disso, desse ensinamento, dessa condução, desse encaminhamento. A criança, ela aprende muito pelo que observa, mas sempre por isso que tem que estar sempre um adulto do seu lado. Então, Eli teve esse papel de ir trabalhando, ensinando, mentoreando Samuel já desde pequeno. E Samuel foi um grande líder religioso, mais na frente. E diz assim, que naqueles dias, raramente o Senhor falava. Eu acho isso bem interessante, porque num tempo em que raramente Deus falava e se revelava ao seu povo, ele escolhe se comunicar do nada, assim, depois de muito tempo, com uma criança. Ele poderia se comunicar com outras pessoas adultas. Provavelmente ali naquele povoado, no povo de Deus, havia outras pessoas também aptas, né, a receber a sua palavra. Mas Deus resolveu quebrar aquela distância de comunicação, se comunicando com uma criança. E não foi uma comunicação qualquer. Diz a Bíblia que Deus, quando falou com Samuel, ele revelou seus planos quanto ao futuro de Eli, da sua casa e da nação. Então, eu acho isso extraordinário, porque quem de nós revelaria os seus planos para uma criança? Eu creio que ninguém ia chegar para uma criança pequena e dizer o que planeja. Mas Deus escolheu um menino, Samuel, e revelou, abriu o leque ali de tudo o que ele ia fazer dali para frente. Então, Deus não vê idade nem gênero como impedimento para o serviço do Senhor. Todos nós somos chamados a servir, até os velhos. A Bíblia fala em Salmos 92:14 assim, que na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então, não há limitação para Deus em questão de idade. Todos nós somos chamados ao seu serviço, como eles cantaram aqui. Então, seguindo a tradição, aqueles discípulos viram aquilo como uma coisa inoportuna. Talvez na mente deles, eles tivessem achado que Jesus tinha ocupação demais para perder tempo com meras crianças. Tinha outras curas para fazer, outros adultos para servir, evangelizar e outras coisas mais. E começou a impedir daquelas crianças, né, afastando-as de Jesus. Mas Jesus reage de uma maneira que surpreende a todos e nos deixa uma grande lição. E esse mesmo episódio está escrito em Mateus, em Marcos e Lucas. E eu gosto muito do relato de Marcos. Vamos abrir em Marcos 10:14. Enquanto eu bebo água, vocês glorifiquem a Deus aí. Mateus 10:14 diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. E eu gosto disso, porque eu fui no dicionário pegar o significado exato dessa palavra, né, indignação. E diz assim, que indignação significa um sentimento de raiva ou desapontamento intenso.
raiva ou desapontamento intenso, que surge em resposta a uma injustiça, uma ofensa ou uma situação considerada inaceitável. Então, Jesus, quando viu aquela reação dos discípulos, ele ficou extremamente desapontado e achou que aquilo era o quê? Uma injustiça, uma coisa inaceitável. E eu acho isso fantástico, porque ele quebrou todo o quê? Os paradigmas. E a gente vê na história bíblica que Jesus ele foi ofendido, ele foi depreciado, desprezado, ferido de várias maneiras. Mas em nenhum texto diz que Jesus se indignou com a reação dos fariseus, dos líderes religiosos da época, ou de alguma outra pessoa que tenha tratado ele mal. Jesus só tem 2 episódios em todo o Novo Testamento que fala que Jesus se indignou. Um é esse, em relação às crianças. E o outro, quando ele curou no sábado e os fariseus se opuseram àquela cura. Então, nesses 2 momentos foi que Jesus se indignou. Então, isso nos mostra que Jesus ele está dando o quê? Uma importância e uma significância diferente, intensa, em relação às crianças no seu reino. E o texto de Marcos continua dizendo assim: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. E ainda fez mais, né? Diz assim que Jesus tomando-as nos seus braços, as abraçou e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Então Jesus fez mais do que receber aquelas crianças. Ele as abraçou, orou por ela e as abençoou. Então isso aí, né, nos dá um grande ensinamento. Jesus ele trouxe para si as crianças. Jesus já está nos dando aí uma direção de não só que nós devemos levá-las a Ele, mas devemos também tratá-las com afetividade e as abençoá-las. Então, assim, ele quebrou todos aqueles paradigmas daquela época, dando uma significância às crianças em relação ao reino de Deus. Mas aí você pode achar que isso é coisa do passado. Só que o fato é que centenas de anos já se passaram desse episódio aqui. E ainda hoje isso acontece dentro das nossas casas e dentro de muitas igrejas. Eu agradeço a Deus que a nossa igreja é uma igreja que ela se preocupa com as crianças, ela investe nas crianças. Nós temos um time maravilhoso de professores, de ministros de crianças que se importam verdadeiramente com elas, investem tempo e recursos para dar o seu melhor. Mas a gente vê muita negligência por aí. Quem conhece outras igrejas vê quanto as crianças são negligenciadas e deixadas de lado. Então você pode dizer, mas como isso acontece hoje? Acontece muitas vezes dentro das nossas próprias casas também. Como? Quando eu priorizo aquilo que eu acho mais importante. O que, por exemplo? O meu trabalho, outras pessoas, o meu entretenimento, até mesmo as atividades da igreja. E eu nego às minhas crianças o quê? Meu tempo e minha atenção e os meus recursos. Então, quando eu faço tudo isso, mesmo que seja sem intenção ou por motivos diversos, eu estou agindo exatamente como aqueles discípulos naquela época, dando prioridade a coisas ou pessoas que eu considero mais importantes. Então, é por isso que hoje a gente vê muitas crianças que às vezes os pais até trazem para a igreja, porque acham que trazer para a igreja é trazer para Cristo, mas não é. Então, as crianças elas têm que ser vistas de uma forma diferente, não como uma pessoa pela metade, mas uma pessoa inteira. Eu conheço muitas igrejas, né, que eu já vi crianças se converter e as pessoas nem vibram com isso, porque acham que é uma criança. Se fosse um adulto, tinha um significado maior. Mas por ser uma criança, elas são vistas como algo qualquer. E Deus falou comigo quando eu era bem criança ainda. Então, as crianças, elas têm essa percepção, essas capacidades de se achegar a Deus e ter experiências com Deus. Eu vejo que muitos pais também, eles têm esse entendimento de que as crianças não têm essa expertise, o entendimento de captar mensagens espirituais, de ter experiências. E eu sou uma prova viva de que isso é um engano de Satanás.
que as crianças, elas têm sim capacidade. Não precisa ter fantoches, não precisa ter quadrinho, não precisa ter tecnologia. Mesmo numa mensagem nua e crua, uma criança, ela é capaz de absorver uma mensagem e ter sentir Deus. Porque eu fui assim. Então, eu tinha 9 anos de idade, eu estudei num colégio que pregava um pouco da Bíblia e não tinha nada lúdico, não era uma mensagem lúdica com cores, coloridas, nada. As músicas eram bem tradicionais, mas mesmo dessa forma, o meu coração entendia aquela mensagem. E o meu começo com Deus foi justamente nessa idade, 9 anos. E eu ganhei o Novo Testamento e comecei a ler. E eram aqueles testamentozinhos que não era a Bíblia de hoje infantil, que tem figurinha, que muitas coisas que possam atrair a mente infantil. Não, era uma Bíblia como essa aqui, só que num tamanho menor. E mesmo nessa idade eu lia e eu conseguia entender muita coisa. O principal eu conseguia entender que havia um Deus que regia tudo e que Ele também me amava e que eu também era pecadora. E assim eu fui caminhando com o Senhor. E ali, lendo aquele livro, eu aceitei Jesus ali. No finalzinho do livro tinha uma pergunta se eu queria aceitar Jesus e eu aceitei. Mas na frente eu aceitei publicamente. Então, há uma mentira por aí que Satanás coloca e muitos pais acreditam, que acham que as crianças não têm capacidade de aprender. Tem sim. Eu sou prova viva. Mas só que elas precisam ser ensinadas. Para ser ensinadas, precisa o quê? Se gastar tempo com elas. Investir nelas, como eu falei no início. Quem mais investir? Conquista. E a gente vê que o império das trevas está investindo pesado em nossas crianças, né? Está roubando a atenção delas, porque muitos pais estão desatentos, despercebidos, desconsiderando a criança e deixando-as de lado, não dando o devido tempo e atenção que elas precisam. Aí Jesus segue dizendo: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Será que tem diferença entre deixar vir e não as impedir? No meu entendimento, são duas coisas diferentes. Quando Jesus diz, deixai vir as criancinhas, Ele está falando, deixe o caminho aberto, sem preconceito, porque aqueles discípulos ali estavam vendo as crianças com preconceito, de forma preconceituosa, achando que elas não tinham importância ou significado para o Senhor. Mas quando Ele diz, não as impeçais, Ele está aqui sendo mais incisivo. Ele está dando uma ordem de forma corretiva. E não as impeçais. Ou seja, não é só levar as crianças a Cristo, mas você não pode impedir que ela permaneça na fé. Eu entendo assim, que aqui fala de permanência. Porque muitos pais, na infância, até levam os filhos a Cristo de alguma maneira. Mas só que, às vezes, as suas atitudes no decorrer do desenvolvimento da criança azedam a relação. E elas começam a ser travadas, criam barreiras entre elas e Deus, que faz com que elas permaneçam na fé. E veja o que é que diz em Mateus 18. Mateus 18:6, tem um texto que diz assim: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, em outras versões diz tropeçar, seria melhor para essas pessoas que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Veja a seriedade desse texto. Quanto a estes pequeninos ou a essas crianças que creem em mim. Então aqui as crianças já tinham ido a Cristo e já criam em Jesus. Já tinha um relacionamento, uma vida com Ele. Mas se alguém de vocês, for culpado de uma dessas crianças abandonar a Cristo por conta das suas atitudes e das minhas, por conta do mau exemplo, é melhor você morrer afogado do que o que vai acontecer. Então, Jesus está dizendo aqui que há uma severidade para atos desse nível. Então, eu posso impedir sim uma criança de continuar na fé com as minhas atitudes, que podem ser físicas ou mau exemplos, de vida, incoerência. E isso vai ter um peso
severo de Deus. Deus vai punir com severidade. Então, eu separei aqui algumas atitudes dos pais ou de pessoas responsáveis que estão aí conduzindo suas crianças, que podem causar esse impedimento dela permanecer na fé. E a primeira atitude que eu coloquei aqui é a mesma que os discípulos tiveram, de não dar a elas a devida importância, de não considerar que as crianças têm sim necessidades espirituais iguais a mim e a você. A criança é um ser como eu e você, ela tem alma, corpo e espírito. E ela precisa ser alimentada na sua alma, nutrida no seu espírito e no seu corpo. E a gente vê que a maioria dos pais, eles pensam muito na questão social, na questão econômica, na profissão que os filhos vão ter, dar a eles uma boa escola, um bom estudo, um bom futuro. Mas não pensam num futuro eterno. Muitos pais só pensam no futuro terreno e se esforçam para dar o seu máximo e gastam muito tempo lá fora com trabalho, se ocupando demais, porque quer dar mais e mais ao seu filho para a terra. E não investe tempo com seu filho para dar a ele um futuro eterno. Então, quando faz isso, está negligenciando, está afastando a criança de Jesus e está impedindo que ela permaneça. Porque a criança, ela precisa de atenção. É uma das necessidades básicas da criança, é a atenção. E não só da criança, do adulto também. Todos nós gostamos de que as pessoas nos tratem com atenção. É ou não é? Quem é que gosta de ter atenção? Todos nós. Então, mas só que isso é crucial na formação da criança. Quando a criança está em desenvolvimento, isso conta muito, porque ela não tem a capacidade, a maturidade de avaliar certas situações. Quando os pais deixam de dar atenção a ela, de gastar tempo com elas, elas interpretam que os pais não as amam, que elas não são importantes. E isso causa um entrave muito grande no resto da vida da criança. Uma outra coisa que eu acho super importante é a questão da paternidade distorcida ou disfuncional. Para mim, essa daqui é uma das chaves das mazelas do mundo, digamos assim. E outro dia eu estava vendo um especialista em comportamento humano e ele estava dizendo que a maioria das crises humanas, dos desvios da humanidade, tem a ver com essa paternidade disfuncional ou distorcida. Essas pessoas que hoje, adultas, né, se encaminham para a prostituição, tóxicos, vícios e, sei lá, crimes e tantas outras maldades no mundo, todas, se você for avaliar a história de vida dela, tem alguma coisa lá enraizada nessa paternidade. E isso tem um cunho todo espiritual. Por quê? Porque Deus, ele é apresentado à humanidade como o Pai do céu. E a gente apresenta a Deus como Pai do céu aos nossos filhos. E a criança, ela só conhece um pai, que é o dela. Deus é um ser espiritual, é uma figura abstrata, ninguém sabe como é Deus, não vê. Então, quando você apresenta ao seu filho que Deus é pai, não tem como ela não associar ao pai que ela tem. Então, se ela tem um pai bom, um pai que lhe dá atenção, que nutre sua alma, que satisfaz as suas necessidades emocionais e espirituais, que é um pai presente, um pai provedor, um pai que encaminha, que direciona, ela vai formar uma imagem de Deus bom, de um Deus bom e confiável. Ela vai ter facilidade de se relacionar com esse Deus. Mas se ela tem a infelicidade de ter um pai intratável, abusivo, violento, que a distrata, que não lhe dá atenção, que é distante, ela vai achar que Deus é do mesmo jeito. E hoje a gente vê muitas pessoas precisando ser curadas nessa paternidade, porque isso atrapalha grandemente a nossa relação com Deus. Porque há uma falha na paternidade.
Então, o pai, ele foi escolhido por Deus para dar essa direção, é a figura de autoridade que o representa. Então, você que é pai, você tem essa responsabilidade em representar Deus de uma forma saudável, para que seus filhos tenham livre acesso a Deus e queiram se relacionar com Ele. E não vejam Deus como uma figura punitiva, severa, que cause medo, né? Isso tudo se passa a nível inconsciente. Às vezes a pessoa nem sabe que é isso. Quando você vai ver mais a fundo, se você tem um entendimento melhor da psique humana, você vai ver que está enraizado justamente nessa questão da paternidade. A maioria dos traumas vem tudo a ver com essa paternidade. Então, a relação pai-filho, ela impacta não só a saúde emocional, mas também a saúde espiritual. E a forma como nós enxergamos Deus. E isso é muito sério mesmo. Principalmente se você é um pai cristão. E se você não representa bem Deus dentro da sua casa. Uma outra coisa é a falta de tempo e atenção para com assuntos espirituais. Se você não dá atenção, se a criança só vem à igreja e você não dá atenção em casa para ensinar, para orar com ela, para ter uma vivência realmente espiritual, ela vai entender que aquilo ali é só um rito, que não tem praticidade nenhuma na vida prática dela, na vivência do dia a dia. Então a gente vê muitas famílias que só vêm para a igreja no domingo e durante a semana parece que nem conhece Deus. Vivem uma vida cheia de correria, de atividades, mas não param para em família cultuar Deus em casa, orar. Os pais não oram, não ensinam, não tem esse momento. Então, para a criança não tem valor nenhum. É como aquelas coisas que a gente aprende na escola, que nunca tiveram valor prático na nossa vida. Uma outra coisa que faz muita criança, jovem, adolescente se desviar é a questão da incoerência da prática com a fala. Muitos pais que se dizem cristãos, eles falam muita coisa bonita. Eles dentro da igreja são até líderes, né? Bem aceitos. Mas dentro de casa há muita incoerência com o que eles falam e com o que eles vivem. E as crianças, enquanto são crianças, as crianças veem os pais como o quê? Super-heróis. Para a criança, o seu pai é a sua primeira referência de autoridade. E ela geralmente vê, não só o pai como a mãe, como super-heróis, os donos da verdade, as melhores pessoas do mundo. Nessa primeira infância, porque elas vivem muito mais em casa. Mas à medida que elas vão crescendo e elas vão conhecendo outras pessoas, sua rede de relacionamento vai se expandindo, ampliando, ela vai tendo contato com outras pessoas e ela vai vendo outros comportamentos e ela pode fazer o quê? Uma comparação. E à medida que ela vai tendo mais entendimento, a sua percepção de mundo também vai ficando mais ampla. E ela vai vendo que quando o pai, ele prega uma coisa, né? Ensina uma coisa, mas ele não vive aquilo, então aquilo ali não tem valor algum. E causa o quê? Uma revolta, um ressentimento, uma mágoa e afasta, porque o exemplo do pai conta muito mais alto do que os ensinamentos que ele tem. Então, eu vejo muitos jovens hoje, adolescentes, que foram até criados por pais cristãos, mas quando chegam na adolescência, eles se desviam. E quando a gente vai ver a história de vida dinâmica, na maioria dos casos, é por conta dessa incoerência, porque cria uma revolta na criança e no adolescente. Então, se um pai, ele fala muito sobre honestidade e o filho vê ele mentindo ou fazendo certos negócios, né, de forma irregular, então não tem sentido. Então aquilo ali, para a criança, para o adolescente, para o jovem, é o quê? Uma incoerência e que ele entende que a vida cristã não traz mudança nenhuma de vida. Aí você pode dizer, mas será que eu não vou errar nunca, eu não posso errar? Pode sim, você pode errar. Deus nunca pediu que nós fôssemos inerrantes. Nunca exigiu isso porque Ele sabe muito bem que nós não temos condições de não errar nunca. A Bíblia fala que Deus não leva em consideração as nossas falhas porque Ele entende que nós somos pó. Seres humanos, falhos, nascidos em meio ao pecado. Mas nós temos a obrigação de mostrar esse outro caminho. Então, se eu erro, eu tenho a obrigação também de pedir desculpas, de reconhecer o meu erro diante dos meus filhos e confessar e me retratar com ele. Então a criança ela vai aprender que ela também, assim como seus pais, elas podem cometer erros,
porque nós somos humanos, mas eles vão aprender também o caminho de volta, o caminho da graça, que sempre vai encontrar misericórdia e uma restauração se há confissão e arrependimento. E há muitos anos atrás eu li um livro que eu achei bem interessante, era um livro sobre casamento, e falava que os pais muitas vezes cometem muitos erros, e um deles é a questão de brigar na frente dos filhos. Não deveriam brigar na frente dos filhos, mas muitos pais brigam. Só que eles depois se perdoam, se reconciliam. Só que a criança, ela só vê a parte da briga, ela nunca vê a parte da reconciliação. Então, eles, no livro dizia que se um filho seu, porventura, por alguma fatalidade, vê alguma briga entre vocês, pais, vocês devem também se reconciliar na frente deles, para que eles aprendam essa questão, esse caminho de volta, do arrependimento, do pedido de perdão e da restauração da relação. Então, todos nós somos, como é que se diz? Sujeitos a errar em algum momento, por conta da nossa humanidade. Mas nós temos que reconhecer a nossa fragilidade. E sabe, muitas vezes a gente erra sem querer, não é intencional. A gente erra por repetir padrões que a gente trouxe, né, como bagagem da nossa infância também. Mesmo aqueles que a gente até não se sentia bem, era machucado. E a gente às vezes se vê repetindo os mesmos erros dos nossos pais dentro de nossas casas. E nós precisamos nos retratar, reconhecer isso. Às vezes nem sempre a gente consegue enxergar. E das coisas que também eu queria ressaltar aqui é a questão das críticas e dos traumas religiosos, né? Então, eu fui vítima de um pai que era muito crítico. E isso causou um grande entrave na minha vida, porque a crítica, ela distorce a sua identidade. Então, quando um pai ou uma mãe, ele tem sempre palavras de críticas, depreciativas em relação à criança, a criança começa a se enxergar de uma forma distorcida do como Deus a enxerga. E ela começa a se achar que ela não tem merecimento, que ela não é boa, que ela não é boa o suficiente. Isso vai causando um entrave na vida dela, que atrapalha não só a espiritualidade, mas também tudo na vida. Às vezes até a profissão. E eu fui vítima do meu pai. Eu tinha um pai que foi maravilhoso. Assim, não conseguiu... Ele era um pai que me representava bem, no sentido da provisão, da segurança, da atenção. Mas na espiritualidade ele tinha um trauma religioso. Né? Hoje eu entendo assim, na época eu não sabia. Então, meu pai foi criado também por pais cristãos, mas assim que chegou na juventude, ele buscou outros caminhos, porque ele foi criado por um regime muito rígido também, tudo era pecado, ele não podia nem ser criança. E quando a criança também é criada nesse ambiente de muito peso, de muita opressão, ela não vê a hora dela chegar o momento dela poder se libertar, sair dali. Então, quando assim que meu pai atingiu uma certa idade, uma certa independência, ele quis fugir daquela religiosidade e foi para onde? Para o mundo. Então, assim, ele nunca nos direcionou, apesar dele conhecer a verdade, conhecer Jesus, de orar, ler a Bíblia, mas ele nunca nos direcionou para Deus, nunca. Meu pai não teve, como é que se diz? Direcionamento nenhum na minha vida, no sentido de me levar a Cristo. Quem me levou a Cristo foram outras pessoas que foram usadas por Deus, mas meu pai não. Mas meu pai atrapalhou muito. Apesar disso, eu nunca tive problema, porque meu pai era um pai bom, não era um pai que maltratava, não era um pai ríspido, mas ele tinha essa questão da crítica, da depreciação, de proferir sempre palavras depreciativas. E isso foi o que? Me tolhendo. E Satanás, ele se aproveita e vai criando mentiras na nossa mente que nos travam. Então, eu tinha uma irmã que era muito falante, aquela criança muito eufórica, muito, sabe, sanguínea, digamos assim, muito comunicativa. E meu pai se incomodava com aquilo. Por certo, ela lembrava alguém do passado que também era dessa forma e que não foi legal para ele. E sempre ele proferia muitas palavras depreciativas para essa minha irmã. Dizia que ela só falava besteira, que ela calasse a boca. E apesar de não ser comigo, mas isso me afetou. Porque
como ele era uma grande referência na minha vida, então eu comecei também a ficar com medo de falar e ele achar que eu só falava besteira igual a minha irmã. E eu comecei a ficar travada na questão da oralidade. Comecei a me trancar, a ficar mais introspectiva. E isso saiu de casa e foi para as minhas relações lá fora também. Então, na escola eu tinha muita dificuldade quando eu precisava me expor em público, precisava apresentar algum trabalho. Quando eu era solicitada a minha opinião, então eu ficava muito tensa. Por quê? Porque eu não entendia isso. Eu vim entender isso há uns anos atrás. Eu não entendia que isso tem uma raiz lá na minha relação com meu pai. Depois de anos, né, já na vida adulta, foi que eu vim chegar a esse entendimento. E mesmo chegando a esse entendimento, não foi fácil me libertar disso. E eu digo que eu ainda nem estou totalmente liberta, ainda estou num processo. Mas já evoluí muito. Porque eu tinha um entendimento, mas não conseguia. Isso realmente é uma prisão, lhe aprisiona, né, de uma maneira que você quer se libertar e você não consegue. E sempre que eu precisava me expor, falar, eu ficava muito tensa, muito nervosa, porque inconscientemente vocês aqui, digamos assim, representavam quem? O meu pai. Então eu tinha medo de ser sempre reprovada, de ser vista como julgada e vista como alguém que não está falando algo aproveitável. E isso me deu grandes entraves na minha vida e precisou de que eu precisei passar. Depois que eu tive entendimento, eu fui para quem? Para quem pode me socorrer. Para esse pai que aqui foi cantado, né? Que está sempre pronto a nos atender quando é chamado. E eu comecei a orar para que Deus me libertasse dessa prisão emocional, desse bloqueio, desse entrave. Eu estou dando o meu exemplo, mas existem vários bloqueios. Então, se você tem um pai que é muito intratável, muito violento, então você tem um entrave muito grande com Deus. E dificilmente você vai ter uma boa relação com Deus, até que você seja curado na sua identidade e na sua paternidade. E ver Deus como realmente um pai diferente do seu, um pai bom. E a gente vê pela história da Bíblia, eu acho que muitos daqueles a quem Deus chamou também tinham esses bloqueios, essas barreiras emocionais. Porque a gente vê que quando Deus chamou Jeremias, Deus chamou Jeremias para ser um profeta. E o que foi que Jeremias disse? Que ele era muito novo, que ele não sabia falar. Então ele se achou o quê? Inabilitado para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Então Deus enxergava Jeremias como um profeta, mas Jeremias se enxergava de outra forma, uma forma menor do que Deus via ele. A mesma coisa com Moisés, com Gideão e com outros. Então todos nós. Então outro dia eu vi uma frase que eu achei bem interessante, que dizia assim: ferida curada, ministério aberto. E é realmente, então isso dá um entrave muito grande, essas feridas da alma, esses traumas emocionais, o trauma religioso, dá um entrave muito grande na nossa identidade e no nosso chamado e ministério, porque a gente não consegue se enxergar como Deus nos enxerga. E eu digo isso, que isso atrasou muito o processo de Deus na minha vida. Desde cedo, meu Deus me chama para que eu me exponha, para que eu esteja aqui falando, mas sempre eu tinha esse entrave. E só agora que eu estou aqui, né, rompendo barreiras. Depois de muitos anos, eu sabia, mas eu não tinha coragem de romper. Traumas emocionais, traumas religiosos. Então, sabendo disso, a gente tem que fazer esse caminho de volta. E entendendo isso mais hoje, eu creio que eu também causei alguns entraves nas minhas filhas. E recentemente eu procurei a minha filha mais velha, que era a que eu tinha mais entrave, mais dificuldade de relacionamento. E diante dela, tive uma conversa assim, que foi uma conversa maravilhosa. Reconheci meus erros, mesmo sem querer, porque muitas vezes a gente erra sem querer, né? A gente, quando tem os filhos, a gente não sabe ser pai, não sabe ser mãe. A gente começa a aprender à medida que o filho nasce. Eu fui mãe muito jovem, estava num momento de muitas mudanças na minha vida. Com certeza teve tanta coisa que afetou as minhas emoções. E eu sei que em dado momento eu posso ter ferido ela. E eu chamei ela e pedi perdão por ter ferido a alma dela em algum momento, pelos traumas que eu causei na vida dela, mesmo sem intenção.
E foi assim, depois que eu fiz isso, eu notei que a nossa relação melhorou consideravelmente. E também deu a ela a oportunidade de se rever como mãe também. Porque, com certeza, ela também levou para a dinâmica da família dela bagagens emocionais, padrões que ela aprendeu dentro da nossa realidade, da infância dela. Então, o caminho é esse. Reconhecer e pedir perdão a quem possivelmente você possa até ter ferido. Então, traumas religiosos. Quando você usa da religião para manipular e controlar a criança, através de ameaças usando o nome de Deus. Então, muitos pais cometem um erro de usar o nome de Deus para controlar seus filhos, ameaçando. Ah, Deus não gosta disso, Deus não vai lhe abençoar, Deus ficou triste com você, Deus está bravo com você, coisas desse sentido. E a criança vai criando uma imagem deturpada de Deus, uma imagem de que Deus é um Deus que ama condicionalmente, ou que ela não é boa o suficiente para merecer o amor de Deus. Isso vai criando um trauma, como eu já falei, e a criança tende o quê? A olhar para Deus com medo. Medo da condenação e do julgamento. É a mesma coisa que às vezes acontece na família quando a mãe fala: quando seu pai chegar, você vai ver, eu vou contar tudo a ele. Então a criança começa a ver o pai, não com respeito, mas como uma figura de punição. E isso cria o quê? Um bloqueio no relacionamento de pai e filho. Quando também usam textos bíblicos para justificar correções mais dolorosas, digamos assim. Tem muitos pais que usam aqueles textos que a Bíblia manda bater com a vara e pega pesado nas crianças, se excede, usando textos para justificar a sua agressividade. Isso causa um grande dano emocional, um grande trauma. E é assim que vai se desenvolvendo traumas religiosos, né? Quando tudo é pecado, como eu já falei, que a criança não pode nem ter uma certa liberdade, cria na criança aquele pavor. E também ameaça muito com a questão da eternidade, do inferno e tudo mais. E para finalizar, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então, Jesus ele não só aceitou as crianças, como as trouxe para perto, mas ele também disse que delas é o reino dos céus. Então, e mais na frente ele continua dizendo que quem não aceitar o seu reino como uma criança, dificilmente vai entrar nele. Então, não só aceitou, como ele fez das crianças uma referência, um modelo para nós. Se nós queremos entrar nesse reino, nós devemos o quê? Nos tornar como crianças. Como assim? Não na questão da imaturidade, da ingenuidade, mas na questão da pureza de coração. Uma criança ela tem um coração puro, um coração perdoador, ela não guarda mágoa, ela perdoa fácil. A questão também da dependência de Deus, né? Assim como a criança depende dos seus pais, nós devemos aprender também a depender de Deus para tudo. E eu estava me lembrando que quando esse ano minha filha teve aquele problema, aquela infecção que generalizou e ficou no hospital vários dias. Meu neto com 3 aninhos de idade, né? Eu assumi os cuidados dele e ele entendeu. E ele chegou para mim e disse assim: quer dizer que é você que agora vai cuidar da gente? Então, a criança ela tem essa consciência de que ela precisa de alguém que cuide delas. Ela depende plenamente de uma pessoa. E é por isso que elas detestam estar sozinhas. A criança, quando ela está sozinha, ela o quê? Ela se apavora, porque ela depende de alguém. E Deus, ele quer que nós tenhamos essa mesma dependência dele, que a gente não queira se afastar, nem nunca se ausentar da sua presença. E a outra coisa é a confiança. A criança confia plenamente nos seus pais. Eles podem até mentir, mas elas confiam que o que eles dizem, as suas promessas são verdadeiras. Quando o pai também diz alguma coisa, você é isso, você é aquilo, a criança acredita naquela mentira e ela absorve aquilo, ela vai começar a achar que ela verdadeiramente é aquilo que seus pais estão dizendo. Então, para finalizar, eu termino aqui com a mesma frase que eu comecei. Quem mais investir na próxima geração é quem vai conquistá-la. Então,
esse ensinamento de Jesus, ele nos mostra que nós devemos considerar as crianças, investir nela, gastando tempo, gastando recursos, dando atenção, dando direcionamento, mostrando através do nosso próprio exemplo quem é o Senhor. E isso precisa de nós o quê? Uma coragem e determinação inabalável. É um processo contínuo. Minhas filhas já estão na fase adulta, mas eu até hoje continuo direcionando elas, orientando, né, instruindo, porque o trabalho não para. Só que na infância é muito mais importante, porque elas estão em construção ainda. Hoje eu saí com minhas filhas para almoçar e ela estava contando que a minha neta, quando ela vai fazer qualquer coisa, ela diz assim: você já pediu a sua mãe? Você já pediu isso à sua mãe? Você tem que pedir à sua mãe. Então, ela diz, mas eu não preciso mais pedir. Então, realmente, ela está numa fase que não precisa mais pedir. Mas, mesmo assim, em muitas coisas que eu vejo, eu estou direcionando, instruindo e corrigindo, porque é um trabalho constante. Então, Jesus nos disse: deixai vir a mim as criancinhas. Então, é nossa responsabilidade garantir que nada, nem as nossas falhas, veio impedir delas permanecerem com Cristo na fé, delas se achegarem a Deus. Então, eu queria que vocês ficassem de pé nesse momento. E eu não sei eu queria que você pensasse como pai e mãe. Se você, através dessa palavra, você sentiu que você tem errado nessa condução dos seus filhos, não tem dado a devida importância, tem negligenciado, eu quero te desafiar ainda essa semana, você procurar seus filhos, se já tiveram uma certa idade, e reconhecer as suas falhas, o quanto você foi negligente, o quanto você errou, pedir perdão e procurar se retratar, se reconciliar e fazer um caminho diferente. E se você ainda tem filhos em construção, ainda na primeira fase, que vocês mudem a sua perspectiva de vida, comece a dar a devida atenção que Jesus nos ensina nesse texto. E se você é uma dessas crianças, se você hoje olha para você, ainda tem dentro de você uma criança ferida, né? Que você vê lá atrás, que tem algum trauma do passado, eu queria te convidar a vir aqui à frente, porque assim como eu fui curada através da oração, eu creio que você também pode ser curado hoje desses traumas e ter um caminho aberto, livre de entendimento de um pai, aceitar a paternidade divina de uma forma mais plena na sua vida. Se você sente que foi essa criança ferida, pode vir à frente. E se você, pai, também quiser vir à frente, pedir primeiramente um perdão a Deus pela sua negligência, reconhecer isso diante de Deus, também venha. Mas que você, essa semana, procure seus filhos e faça da mesma forma que eu fiz. Se retrate, mesmo que seus erros não tenham sido intencionais. Tenham sido erros com repetição de padrões que você trouxe da sua bagagem de vida. E eu queria que as crianças cantassem aquele hino do Pai. Não deixem para depois. Hoje pela manhã, depois que a gente estava já concluindo o culto, uma irmã veio e disse: olha, eu tive vergonha de ir até a frente. E eu sinto que eu cometi vários erros na minha criação. Não porque eu quis, mas porque eu fui mãe solo. O pai das minhas filhas, ele não participava da nossa família, né? Ela se separou e o pai só participava financeiramente, não tinha uma atividade dentro de casa. E por ser mãe solo, ela teve que se gastar muito lá fora com trabalhos para manter sua casa de uma forma melhor. Então, mas ela reconheceu que mesmo por não ser uma atitude intencional, mas ela errou. Ela não deu a devida importância enquanto suas filhas estavam em construção. Ela deixou passar muitas coisas e ela não ensinou suas filhas, não direcionou. De alguma maneira, ela achou que ela falhou. E se você também está nesse mesmo jeito, você vem aqui à frente. Não há vergonha em reconhecer as nossas falhas diante de Deus. O primeiro passo para a gente se aproximar de Deus é esse: reconhecer as nossas falhas e com humildade diante dele pedir perdão e se arrepender, consertar os nossos passos.
Cadê? Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conheci como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de normalidade, não quero
Amém. Então, meus irmãos, como diz a música, eu sou teu pai, é só chamar. Quando eu casei com a Ria, como eu falei, né, eu tinha alguns traumas em relação ao meu pai. E eu tinha alguns problemas, às vezes, eu tinha medo de compartilhar algumas coisas com ele, porque eu tinha medo da reação que ele poderia ter. Eu não entendia, mas ele entendeu. E às vezes ele dizia, Andréa, entenda, eu não sou o seu pai. E eu quero dizer para vocês que Deus quer hoje restaurar a paternidade. Se você tem uma paternidade distorcida, se você foi vítima dessa paternidade, vem aqui à frente. Porque Ele quer ser o seu pai de verdade. Que vocês saiam daqui com essa visão. Que Ele é o seu pai. Não um pai diferente do seu pai terreno. E eu falo isso não é para trazer peso nem culpa em nenhum pai ou mãe que está aqui. Porque assim como muitos, eu também errei na criação das minhas filhas. Por inabilidade, por falta de entendimento, por repetir padrões que eu trouxe da minha infância. Então, às vezes a gente comete erros sem querer. Então, para vocês eu também digo, vale muito a pena conhecer a história de seus pais. Porque conhecendo a história de seus pais, você também vai entender muito melhor a reação deles em criá-los da forma que eles criaram. E eu queria, se só são essas pessoas, aí vai fazer uma oração. Tanto na questão da paternidade, quanto na questão também de ser da criança ferida ou de não ser esse pai que está direcionando como deveria, dando a devida importância às crianças que Deus colocou no seu caminho. Outro dia eu estava conversando com uma moça, o seu pai já faleceu, mas os traumas que ficaram da sua criação são tão profundos que mesmo depois da morte do pai, como ela nunca liberou o perdão, como nunca ela tirou do seu coração as feridas daquela paternidade deficiente que ela recebeu, ela sofre muito ainda nos dias de hoje. Eu quero orar por você que não foi amada pelo seu pai, que não foi amado pela sua mãe. Muitos filhos dessa geração nasceram de pais que se separaram e isso gera muitos traumas. Se você quer receber uma oração e você não está aqui à frente, você ainda pode vir, mas mesmo que você não esteja aqui, eu quero orar por você aí onde você está. Eu quero também perguntar a você que está aqui e ainda não fez confissão de Jesus como seu Salvador, se você não quer entregar a sua vida a Deus. Se você quiser, levante assim a sua mão. Eu quero orar por você também nessa noite. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Deus? Nós temos uma pessoa do lado direito aqui. Vamos ter do lado direito, vai lá com o braço levantado. A festa hoje é para você. A Bíblia diz que há festa no céu quando alguém entrega a sua vida a Deus. Vem cá, irmão. Eu quero orar também por você. Hoje é uma noite de quebrantamento, de libertação, né? E quando a gente é ferido na alma, a gente termina transferindo essas feridas para as nossas criações. Se a gente não libera o perdão aos nossos pais por uma criação diferente, deficiente, a gente termina gerando uma criação deficiente nos nossos filhos. Hoje é um dia de restabelecimento, de perdão aqui. Se você quer hoje vir aqui à frente, ainda dá. Cadê o rapaz que entregou a sua vida a Jesus? Está aqui? Deixa eu apertar sua mão. Como é seu nome? Amém. Felipe. Vamos orar por todos, inclusive pelo Felipe. Levante assim a sua mão na direção do altar. Paizinho querido, nessa hora eu quero que você entre nessa história dessas vidas Amém, que estão sim, aqui, amém. Senhor. Vidas que foram machucadas nas suas emoções por pais que não foram bons e muitas vezes não fizeram por maldade, mas por uma criação deficiente que já tiveram. Mas essas vidas sofrem, ó Pai, as consequências de uma paternidade mal gerada. Também quero orar, Senhor, por aqueles que foram feridos na sua alma, por pais que foram brutos, que foram ríspidos, que não tinham palavras de afirmação, que não incentivaram, que não tiveram a figura paterna e materna bem construída na vida delas. Nessa noite, Senhor, que haja perdão, que haja restabelecimento, Senhor, das emoções e um fortalecimento, Senhor, no coração, para que tudo aquilo que gerou ferida seja sarado hoje pelo bálsamo
da sua presença. Espírito Santo, olha essas dores. Amém. Olha, ó Pai, esses sofrimentos que durante tantos anos se arrastaram, e agora cura em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Não deixe sequelas nenhuma a partir desse momento, em nome de Jesus. Também quero orar por Felipe, que está entregando sua vida a Jesus hoje. Que o teu Espírito Santo entre nele, fazendo com que essa decisão que ele tomou hoje se fortaleça pela sua presença no seu coração. Dá a ele, ó Pai, a oportunidade de sentir que essa decisão que ele fez nessa noite vai produzir uma diferença grande na vida dele, que ele possa sentir essas mudanças se processando naturalmente na vida dele, que ele possa sentir a sua presença nele, Senhor. Abre agora, ó Deus, o livro da vida e põe o nome dele como um daqueles que serão salvos no dia do arrebatamento, ó Pai. Abençoa a vida do Felipe, liberta ele, ó Pai, de todos os seus vícios e todos os pecados que ele já cometeu, e que ele possa ter uma vida feliz e abençoada na sua presença. Eu oro assim no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas, irmãos, por tudo que nós vivenciamos aqui nessa noite. Eu quero agradecer a Deus antes de um momento de aviso que a gente ainda não teve por causa da diferença na liturgia. Eu quero agradecer a Ju, a Adele e a todos os professores dos Kids. Eles fizeram um trabalho fantástico. Quero agradecer ao Everton, que em 3 encontros, foram 3 encontros, Everton, você conseguiu um milagre. Os meninos estavam, eu estava dizendo ali, eu fui abusado ali, eu disse assim: rapaz, se os meninos do louvor quiserem fazer greve, eu não vou sentir falta deles, porque os meninos hoje foram incríveis, vocês são fenomenais, e eu senti bastante a presença de Deus na ministração dessas crianças aos nossos corações. É importante lembrar, irmãos, que tudo isso só foi possível porque elas fazem a mesma coisa que fizeram aqui lá em cima, não é? E isso a gente deve a essa equipe maravilhosa dos Kids que estão aqui. Vamos dar uma salva de palmas aos tios dos Kids, irmão. Sente um pouquinho agora, sente um pouquinho. Eu vou dar um aviso, virão os avisos gerais da igreja, depois eu volto com a oração final e a bênção apostólica. Eu vou pedir o Luiz, a Cássia, que fique de pé, ele e a Cássia. Irmãos, eu vou tirar férias hoje vai ser o meu último culto aqui com vocês durante essa semana, porque eu vou viajar, eu vou tirar férias, e essas férias elas foram ocasionadas por uma bênção que o Luiz e a Cássia, eles deram a mim. Eles indicaram o meu nome para estar fazendo uma viagem, para conhecer um novo povo, uma nova igreja, e pela porta que ele abriu, que nós abraçamos, entendemos que era a bênção de Deus, nós vamos estar tirando férias. A condução da igreja não sofrerá nada, porque vai estar com o pastor Guilherme. Qualquer coisa, agora é só ligar para o pastor Guilherme vai estar disponível para estar atendendo vocês e conduzindo a igreja da melhor forma possível. Nós vamos entrar agora, a partir dessa semana que vem, no pré-congresso, né? Nós vamos ter semanas que já vão ser semanas que vão preparar para o congresso da família, e por isso mesmo já convoco a todos a uma oração. Também quero pedir a vocês orações, porque a mãe da Osana está em estado gravíssimo, hospitalizada. Os médicos entenderam que precisava fazer um teste, tiraram os equipamentos e ela não está conseguindo funcionar sem os equipamentos, ela está sob indução mecânica. Nós vamos orar. Nós temos ainda alguns casos graves que nós precisamos de milagres aqui, né? Nós temos Ulisses em tratamento de câncer, Andréa em transplante de medula óssea, Kelson, que veio da Bolívia para cá e está bastante enfermo ainda e precisando fazer cirurgias aqui no Brasil. E ademais temos pessoas que passam por enfermidades também, como por exemplo o Getúlio está interno, né? Pegou pneumonia essa semana, foi interno. Vamos orar por todos, aí mesmo do jeito que você está sentado. Vamos orar pelos enfermos agora? Feche os seus olhos, vamos unir a nossa fé. Pai querido, eu entendo que toda enfermidade é uma grande oportunidade para você mostrar a sua glória, o seu poder e a sua ação
poderosa sobre esses organismos. Por isso agora quero entregar de uma vez só todos esses irmãos que estão enfermos e te pedir, Senhor, o milagre da cura, porque nós nos alegramos muito quando você cura alguém que nós amamos. E todos esses a quem citamos seus nomes aqui nessa noite são seres muito amados do nosso coração, e nós oramos te pedindo, Senhor, impetra sobre eles a bênção da cura no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora com vocês os avisos, daqui a pouco eu volto com a bênção final. Amém, igreja?